Boa tarde, meus amigos. 9 de abril de 2020, época de coronavírus, época de isolamento, época de cuidados pessoais, cuidados coletivos, época da gente pensar e aceitar um pouco as mudanças que estão acontecendo no nosso mundo, no nosso país, na nossa família, no nosso bairro, na nossa comunidade espiritual e na nossa comunidade social. Então, o tema de hoje vai ser impermanência. Nós precisamos conhecer um pouco sobre esse conceito que está muito presente em outras culturas religiosas, nas culturas principalmente orientais, também espiritualistas. Nós, espíritas, precisamos conhecer e abrir um pouco a cabeça sobre estudos que são feitos em outros parâmetros, de forma que a gente também consiga te extrair o que tem de melhor nesses conceitos e aplicá-los dentro do Espiritismo. Vamos conhecer então hoje um pouquinho sobre a impermanência. A impermanência, o conceito de impermanente, é o que não se mantém de maneira permanente, que não dura ou muda com alguma facilidade, é efêmero, é inconstante. Isso é uma coisa que naturalmente não é permanente. O que não é permanente muda. E vamos verificar como esse conceito é tão aplicado, principalmente dentro do budismo. No budismo, esse conceito é chamado de anicca, e significa impermanência, e é um dos conceitos essenciais para a descrição do universo. E ele diz respeito à constante mutação, à constante mudança de todas as coisas que compõem o universo. Então, para esses nossos irmãos do budismo, eles aceitam que as coisas o tempo todo estão mudando. E isso talvez traga algum conforto psicológico diante desses momentos de plenas mudanças óbvias que acontecem. Seguindo um pouco, a gente precisa entender a aplicação, como é aplicado esse conceito de impermanência na vida das pessoas. Vejamos. A primeira coisa que a gente precisa entender é a onisciência. Então existe também um conhecimento, um conceito, uma ideia que vem descrever o que vem a ser essa onisciência. Onisciência, na verdade, é o conhecimento sobre tudo. É um atributo até da divindade, de Deus. A onisciência, aquele que conhece tudo, aquele que sabe tudo. E eu acho que as pessoas levam muito a sério essa coisa de que nós somos deuses, na medida em que acham que podem controlar tudo, que tem que ter o controle sobre tudo que acontece na vida. E na primeira circunstância que foge desse controle, gera dor, traz o sofrimento. E a pessoa entra dentro de um estágio psicológico, espiritual e até físico, que tem como consequência doenças, desajustes, desequilíbrios, circunstâncias em que nós não buscamos, e que geralmente trazem infortúnio, infelicidade e outras coisas. O que nós queremos, na verdade, é entender, que essa onisciência, a partir do respeito à impermanência, ou seja, na aceitação de que todas as coisas mudam o tempo todo, faz com que a gente tenha agora uma observação sobre tudo. Mas antes de falar sobre a plena atenção, é necessário que a gente conheça o conceito de tempo. Então veja, as coisas mudam o tempo todo. Essas coisas, todas elas, em todos os campos, objetos, pessoas, sentimentos, são alterados a todo momento. Se a gente aceita isso, e a gente também tem que aceitar que essas mudanças, e naturalmente vão ter consequências sobre essas mudanças, elas acontecem em determinado tempo. Um exemplo disso. Antigamente eu poderia, há 20 anos atrás, pegar uma lata de Nescau, de
Neston, antigo Neston, encher de terra, colocar umas pedras dentro, passar um arame e arrastar como se fosse um carrinho. E isso era uma alegria para as crianças daquela época. Tínhamos o trabalho, construímos aquilo tudo e aquilo ali se tornava uma brincadeira de horas, dias, às vezes de meses brincando com aquela lata. Talvez hoje, se nós reunirmos muitas crianças e colocarmos a mesma lata, a mesma coisa e tal, e elas nos questionem, mas que sentido tem isso? Isso se parece com um carro? Qual o objetivo de ficar puxando essa lata? Alguns vão se divertir, outros não. Mas o que está em questão é que, a depender do tempo, algo faz sucesso ou não. Algo significa fracasso ou sucesso. Uma coisa dá certo ou dá errado, na medida em que aquilo é aplicado em determinado faixa de tempo. Hoje coisas são aceitas, que não eram antigamente. Até porque nós, espíritos, aceitamos a ideia da evolução. Então, se nós estamos evoluindo, existem circunstâncias que também precisam evoluir. E é bom que a gente aceite também as impermanências. Aceitar que tudo é impermanente, que as coisas mudam o tempo todo. E principalmente que nós mudamos o tempo todo. Então, se tem uma questão de tempo, se tem uma dificuldade que nós temos de o tempo todo querer dominar e saber sobre tudo, que é um erro, né? Nós temos que agora entender a questão da plena atenção. Quando nós temos consciência daquilo, de certas circunstâncias que acontecem ao nosso redor, isso não é conhecer tudo. E aceitamos que as coisas mudam a todo tempo. Respeitamos a impermanência. Agora nós vamos criar um estado que para o budismo diz de plena atenção. Ou seja, nós estamos o tempo todo prestando atenção nas coisas que estão mudando. E isso é um fator muito importante para a nossa reforma íntima, porque isso promove o conhece a ti mesmo. Se a todo momento eu estiver prestando atenção em mim, em querer descobrir o que é que eu tenho mudado, quais são as coisas que eu tenho feito diferente, que consequências isso tem tido em coisas que eu fazia de uma forma e que hoje tem um resultado diferente, eu preciso me conhecer. Eu preciso conhecer todas as coisas, mas saber que essas coisas mudam. Elas não são estanques. Aquele status vai mudar. E veja se nós hoje não vivemos um momento em que a impermanência está batendo na porta de todos nós. Nós estamos olhando essa época de isolamento do corona, as pessoas em casa, uns com dificuldade no trabalho, outros tendo que trabalhar sem querer, outros querendo trabalhar e não podem. Enfim, nessas discussões políticas, sociais que envolvem todo esse momento, a única certeza que todas as pessoas falam é: as coisas estão mudando. E se as coisas estão mudando, nós não precisamos resistir a elas. Nós não precisamos fazer força contrária a essas mudanças que estão acontecendo. Nós precisamos talvez entender que as coisas mudaram e verificar agora como nós vamos fazer as coisas. Como nós vamos proceder em relação à nossa família? Como nós vamos fazer em relação ao nosso trabalho? Que tipo de atitudes, de hábitos, de manias que nós vamos perder e ganhar a partir desse momento? E a isso dá uma ideia de continuidade, de seguir a partir do fim dessa etapa na nossa vida. No momento que esse vírus passar e for contido em escala mundial, e que nós tivermos outras preocupações que não sejam ele, nós precisamos entender que ele passou, promoveu mudanças, as coisas mudaram, e que agora nós precisamos seguir. Não podemos ficar presos a essa ideia que já estará no passado. Vamos simplesmente seguir. Seguindo um pouco mais com a apresentação, a gente tem que trazer sempre um olhar do espiritismo para dentro disso tudo. Não podemos fazer somente essa apresentação pautada no budismo, né? E dentro do Ser Consciente, esse livro fantástico da Joana de Ângeles, nós temos uma parte, tá, exatamente, o livro é esse,
aqui, o Ser Consciente, psicografia do Divaldo, e nós temos na página 88 falando um pouco sobre as mudanças. E vem dizer o seguinte, né, que o ser humano prossegue em crescimento, em desenvolvimento contínuo, em mudanças. É natural que, por efeito, o seu comportamento sofra alteração. Aí a estruturação psicológica da pessoa humana está, como decorrência, a exigir renovação e estudo de si mesma, a fim de crescer psiquicamente, na razão em que se lhe desenvolvem os equipamentos orgânicos responsáveis pelo amadurecimento cultural e social, alargando-lhe a percepção moral e religiosidade perante as exigências da vida. Vejam que no livro Ser Consciente, na parte que fala especificamente sobre as mudanças, ela já diz que o ser humano prossegue em crescimento e que em desenvolvimento contínuo, em mudanças. Nós estamos mudando, estamos evoluindo, né? E é natural que todo o nosso comportamento também mude. E se esse comportamento vai mudar, né, nós precisamos então renovar as nossas atitudes. Renovar as nossas atitudes. E a renovação de atitudes traz também possibilidades grandes de reforma íntima. Talvez seja uma grande oportunidade para nós revermos as nossas fraquezas, as nossas fortalezas, e traçarmos um plano para quando essa etapa passar, o que vamos fazer? A partir do momento que nós conhecemos a nós mesmos, qual é a próxima etapa? Eu sugiro, vamos observar todas as mudanças que aconteceram no mundo, na nossa comunidade, em nós mesmos, e a partir daí tomar essa decisão com a máxima sabedoria, para que a gente de fato possa renovar as nossas atitudes. Meus irmãos, fiquem com Deus. Um beijo a todos.